Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo, te agradecemos por estarmos aqui reunidos, Senhor, para aprender mais de Ti. Eu oro, Deus, para que essa palavra alcance muito além do que os nossos pensamentos podem imaginar, Senhor, para que ela alcance não somente a nós que estamos aqui, mas todos aqueles que vão vir a assistir, Senhor, que essa palavra traga transformação, renovação de mente e que as nossas atitudes possam ser transformadas através daquilo que a gente aprende nesses encontros, Senhor Deus. Ser conosco nesta noite, ser conosco, ser com o Marcelo, com a Adri, para que tudo seja feito conforme a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, amém e amém. Boa noite, igreja. Bom, semana passada, quem Boa estava noite. aí, quem estava aí viu, quem não estava está disponível no YouTube. A gente finalizou, né? A gente estava finalizando o capítulo 12. E aí, só para a gente retomar o contexto, a gente leu no verso 25 de Mateus 12, Jesus dizendo isso: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá, né? E nós estamos vendo um princípio aqui, igreja, que é o seguinte. Ele está falando assim, quem está com Jesus e quem não está. Esse é o contexto que ele está dizendo, né? Porque no verso 30, se vocês forem um pouquinho mais para baixo no 30, ele fala assim, ó, quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Né? Então ele está trazendo esse princípio de ou você está com Jesus ou você não está com Jesus. Aí eu queria que alguém abrisse Lucas 9:50 e lesse para a gente, por favor. Posso ler. Amém. Mas Jesus lhe disse: não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Ué, então parece que está contraditório. Quando a gente lê passagem que parece contraditória, igreja, nas Escrituras, isso é uma chave para a gente, né, que tem temor com as coisas do Senhor, né? A gente deve considerar as duas verdadeiras, né? Porque a Bíblia não anula a Bíblia, né? Então a gente precisa analisar o contexto no qual que elas foram escritas. Então, assim, no verso 49 de Lucas, a gente vê que o contexto era sobre as pessoas que estavam expulsando o demônio, tá? Ele não está falando de discipulado, o que nós estamos vendo em Mateus, né? Está falando de pessoas que estavam expulsando o demônio. Então, o mesmo se aplica hoje, igreja. Se a gente vê um ministério, né, que o foco é expulsar demônio, deixa eles trabalharem. Entendeu? Não estão contra nós, porque a gente está buscando fazer discípulos de Jesus, ensinando-os a guardar tudo o que ele ensinou, né? Então Jesus está falando assim, ó, não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Então o princípio aqui é assim, não proíbam, mas também você não precisa se juntar a eles. Deixe eles fazerem o que estão fazendo e continue fazendo o que Deus te chamou para fazer. Não anda por demanda, o que Deus te chamou, o seu chamado, né? A gente não precisa trabalhar com o ministério que está em outra visão, né? Se Deus te chamou para fazer discípulo, faça discípulo de Jesus, né? Além do que isso foi falado, né, muito antes da grande comissão, igreja. A gente precisa entender também a cronologia das coisas, né? Então, não quer dizer que a gente tem que fazer eles pararem. A gente tem que olhar o cenário que foi falado isso, né? A gente não pode dizer que eles estão cumprindo todo o propósito de Deus. Não, a gente sabe que não estão, né? Porque o propósito completo de Deus, qual que seria nesse sentido? Expulsa o demônio, leve-os a Cristo,
batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e faça deles discípulos de Cristo. Aí você está com a mesma coisa essa história, você vai lá, fala de Jesus, cura a pessoa e vai embora. Né? Então, você não cumpriu o propósito completo. Né? Então, isso não está sendo feito, né? Apesar desse seu chamado primeiro da igreja. Mas não estão fazendo. Né? O propósito completo de Deus se cumpriu na nova aliança, né? E a plenitude dele só pôde ocorrer no dia de Pentecostes, quando veio o Espírito Santo. Então, muitas coisas que foram faladas antes disso eram um tempo diferente, né? Não tinha-se a plenitude. Então, quando ele fala no 30 lá, ó, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha, no sentido aqui para nós, assim, se a gente não tiver 100% comprometido com Cristo, em alguma área, a gente vai estar contra ele. É esse o sentido. Então, se eu não tiver 100%, a área que eu não estou comprometido naquela área, eu estou contra ele. E vou além, assim, todo não cristão, mesmo sem imaginar, está obviamente contra o Senhor. Né? Então, assim, para a gente dar exemplo, eu gosto de usar exemplo aqui na escola porque Jesus usava muito, né? Parábola e exemplo, acho que fica bom a gente imaginar. Então, assim, você tem uma obra, né? A Dri que é boa com obra aí, e aí você tem lá 10 peões dando uma ripa mesmo, os caras dando duro, trabalhando direito, fazendo tudo assim, né? Dando o seu melhor, fazendo tudo com excelência. E aí tem 10 que estão só, tipo, se escondendo, sabe? Mais atrapalhando do que fazendo alguma coisa, só piadinha, só não sei o quê, vai de um lugar para o outro sem fazer nada, tal, né? Fazendo assim o mínimo para não ser demitido. Se a gente analisar a obra, eles estão a favor da construção ou contra? Então é nesse sentido, né? Então, assim, se o nosso cristianismo for fundamentado da gente ir para o céu, a gente não está comprometido com Cristo. E isso aí, os 7 bilhões de pessoas desse mundo também querem ir para o céu. Ninguém quer ir para o inferno, né? Mas Jesus mandou a gente fazer discípulo. Não mandou a gente ir para ele e ficar quietinho para ir para o céu quando morrer. Né? Então, esse não é o evangelho que a gente deveria pregar, né? Mas é o evangelho que é pregado atualmente. Né? Não, você está salvo, você tem Jesus, fica de boa aí e tal, você está na graça. Né? Então, Jesus foi muito claro, né, na grande comissão. Eu fico reforçando sempre, porque assim, esse módulo, né, ele vai ampliando o entendimento das coisas de Jesus, mas ele está baseado na grande comissão, Mateus 28, 19 e 20. Eu vou ler aqui para vocês de novo. Ó. Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E aí que ele fala, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Né? Então, quando a gente faz isso, o que vai acontecer, igreja? Né? A gente tem que ser emancipado e entender as coisas. Né? Nós não vamos ter quantidade. Não vamos. Nós vamos ter qualidade, mas não quantidade. E era assim que Jesus fazia. Quem pode ler para a gente Lucas 14, de 25 a 27? Lucas, capítulo 14, dos versos 25 a 27. Eu leio. Amém. Lucas 14, dos 25 ao 27. Certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo.
Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. É o 27, né? Queridos, numa boa, vocês já, Jesus falou isso, tá? Vocês acham que essa pregação vai encher galpão e vai manter galpão cheio? Não, vamos ser realistas, igreja. A igreja precisa acordar, ainda mais chegando os tempos ruins aí que a gente está vendo, né? Então, assim, essas coisas pararam de ser pregadas, é só ativismo religioso, sabe? É todo mundo querendo franquia gospel, só é tudo em inglês, blá e tal. E assim, é mais ou menos assim, falando de quantidade e qualidade, né? Você pega uma ratinha, né? Conversando com uma leoa. Aí a ratinha fala assim: o ano passado, leoa, eu tive 50 ratinhos, né? A cada 25 dias tem uma gestação. Aí a leoa responde para ela: eu tive uma só, mas é um leão. Qualidade, né? Não quantidade. Então, o negócio é sério para nós, igreja. Essa pregação de morrer e ir para o céu, eu falo com dor no coração, está levando muita gente para o inferno. Estamos enganando as pessoas, sabe? Isso é muito sério. Para mim, dá um tremor, além de um temor, né? Não leva ninguém para o reino de Deus. Ninguém. E também não faz discípulo de Jesus. Massageia a alma aí que eu sou bonzinho. Né? Então, assim, no 31, quem pode ler? Mateus 12, 31, para a gente seguir de onde a gente parou a aula passada. Vou ler. Amém. Por isso digo a vocês que todo pecado é blasfêmia. Serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Então, o que é esse pecado, né, que Jesus disse para a gente que não seria perdoado, né? No contexto que foi dito, né, é saber que o Espírito Santo está trabalhando na gente e a gente está resistindo, né? Então, assim, se a gente analisar de uma maneira mais simples, teriam dois tipos de pecados, né? Os pecados por ações e os pecados por atitudes. Então, assim, o que seria o pecado por ação, né? Então, eu mentir, eu agi, né? Eu falei uma mentira por ação. Eu bater em alguém, pecado por ação. Eu adulterar, pecado por ação, né? Eu estou agindo. E aí tem os pecados por atitude, ódio, né? Amargura, os pecados de atitude, inveja, pecados de atitude, orgulho, pecados de atitude, egoísmo, né? Então tem esses tipos de ação e de atitude. Então, a nossa atitude com o agir do Espírito Santo em nós, pecado de atitude, né? Então, vai além da gente ficar buscando uma definição acadêmica, né, dessas coisas, mas da gente estar atento ao que o Espírito Santo está fazendo nas nossas vidas. A nossa atitude em relação a isso. Estão comigo? Né? Então, não é um pecado de ação, é um pecado de atitude. Então, assim, eu não preciso de uma definição muito precisa do que é humildade, eu saber com detalhes explicar o que é humildade. Eu preciso ser humilde. Entendeu? Então, não, vai além da definição, é a gente saber que a gente está verdadeiramente comprometido com o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas. Ou se a gente está extinguindo aquela voz, né? E como que a gente sabe, assim, se a gente for se autoanalisar, se a gente está comprometido ou não com o Espírito Santo? É assim, se ele está nos levando verdadeiramente ao arrependimento.
Se a gente está permitindo, lembra de atitude, ele nos conduzir ao arrependimento. Ou a gente está, né, lutando com isso, né? Eu queria que alguém abrisse Atos 18, desculpa, Atos 11, verso 18. Eu leio. Amém. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Então, nós não temos dúvida, Deus concedeu para todos, né? Nós somos os gentios, né, de hoje, hein? Arrependimento para a vida. Então, assim, todo o trabalho de Deus, né, na nova aliança hoje, né, é feito através do Espírito Santo, igreja. Por isso que a importância da gente estar cheio dele, e não é assim essa coisa papagaiada aí de igreja, de ficar pulando, assim, clamar mesmo, o Senhor me encha com o teu espírito, sabe? Para a gente viver a vida digna, santa. Todo dia, não é assim, não é uma carga de celular que você deu uma vez, sabe? Todo dia, me enche do teu espírito, sabe? As áreas fechadas em nossas vidas, que a gente põe a luz para que ele possa encher ali todos os cômodos, né? Então, esse é o trabalho do Espírito Santo em nós, né? Nos levar a esse arrependimento. Então, se a gente encontrou desejo no nosso coração de sair do pecado, né, de se arrepender, pode ficar tranquilo que você não blasfemou contra o Espírito. Entendeu? Você está na direção correta. Ele ainda está te conduzindo, você só precisa permitir o trabalhar dele, né? Então é nesse contexto que ele diz, né? Se você blasfemou contra o Espírito Santo, é tipo, eu não aceito essa obra na minha vida, né? Você vai endurecendo o coração, né? E chega uma hora que não há mais condução ao arrependimento. Você vai continuar pecando, coração cada vez mais duro, pecando cada vez mais duro, e nem pensa mais em arrependimento. Você nem pensa em mudar de direção mais. Aquela é a sua direção, né? E isso, igreja, serve só para nós nos julgarmos, ok? Não é para eu julgar o meu irmão. Ah, esse aí, né? Não, não é nada disso, né? É a gente que sabe o que está dentro de nós, né? Então, assim, se nós temos desejo no nosso coração de sair do pecado e de ir em direção, né, a Jesus Cristo, as áreas que a gente ainda não alcançou, a gente pode descansar que nós não blasfemamos contra o Espírito Santo. Amém? Então, assim, vamos lá no 32 para continuar nesse contexto, Mateus 12, 32. Vamos. Quem pode? Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem É. neste mundo, nem no porvir. Isso também é outra coisa que a turminha do neopentecostalismo aí gosta de usar fora de contexto, né? Você fala alguma coisa que estão fazendo aí meio esquisita, eles vêm com esse versículo, né? Tá falando contra o espírito, tá? E obviamente que a gente que está vendo o contexto não tem nada a ver com isso, né? Se for nesse contexto, falar está escrito, a gente pode falar como Jesus falava, também está escrito. 1 João 4:1. Quem pode abrir? 1 João 4:1. Eu leio. Amém. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Então, é assim, né, igreja?
Eu creio, né, do fundo do meu coração, que eu acho assim, um módulo como esse vai amadurecer muito a fé cristã, né? Se a pessoa levar a sério a palavra de Deus, assim. Qual que seria o teste para ver se o Espírito procede de Deus, né? Então, assim, primeira coisa, Jesus fez. Primeira coisa, se procede de Deus. Jesus fez. Segunda coisa, Jesus ensinou. Isso aqui vocês têm, eu vou mandar para vocês, mas a gente tem que guardar muito essas coisas. Terceira coisa, os apóstolos fizeram. Quarta coisa, os apóstolos ensinaram. Se a resposta for não para as 4 perguntas, rejeitem. Rejeitem. Porque se for do Espírito Santo, vai estar em alguma delas. E se a gente não fizer esse teste, a gente está em desacordo com 1 João 4,1. Mas prove os espíritos para ver se procede de Deus. Entendeu? Então, muita gente está desapontada na igreja evangélica, mas também não quer se posicionar. Entendeu? Está na caverna lá de Platão. Então, assim, testar os espíritos e as manifestações, porque tem muita bobagem feita em nome do Espírito Santo. E a Bíblia nos diz que nos últimos dias, o que ia acontecer? 1 Timóteo 4,1. Quem pode ler? Gente, eu não estou lendo, porque eu estou com a Bíblia de papel no colo, está difícil demais de conseguir mexer nas coisas aqui. Tem problema, Fabi. Eu leio. Então vamos lá. 1 Timóteo 4:1. 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então não é só que afirma expressamente que além da apostasia, né, que viria por causa de espírito enganador e ensino de demônio, cara. Mas não estão sabendo, senão não estariam seguindo. Entendeu? E aí fica esse negócio, né? E aí no 32 fala assim, ó, se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Então, isso não valeu, igreja, só para os fariseus, né? Naquela época, vale para todos nós. Jesus ainda oferece o perdão para todos os que falam contra ele, sem exceção. E se a gente quer ser como Jesus, né? Se ele é o nosso exemplo, aqui tem um bom começo para a gente. Perdoar todos que disserem alguma coisa contra nós. Ou que fizerem alguma coisa contra nós. Como Jesus, todos têm que estar perdoados, igreja. Esse é o cristianismo, né? E assim como Jesus falava, eles não sabem o que fazem, a gente também tem que saber isso, porque estão cegos, espiritualmente falando, sabe? Quando a pessoa vem te ofender por causa da tua fé ou por causa de alguma coisa assim, espiritualmente está cego. Então, assim, aquele que vai dizer alguma coisa contra Deus e contra os seus filhos, não estão enxergando ainda. Então, assim, trazendo para a nossa realidade, você vai discutir com uma pessoa com um deficiente mental? Espiritualmente é a mesma coisa. É deficiente espiritual, ele não está enxergando o espírito, né? Então, o verso 33, depois desse, é o mesmo conceito, é o mesmo contexto que a gente está, né? Não é no sentido de não fazer algo. Quer ver? Vamos ler. Quem que pode ler o Mateus 12:33?
Esse eu posso que está aberto. Vamos lá. Amém. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. Mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam. Porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Olha lá, que a Fabi acabou de ler. Então, assim, não é no sentido só, igreja, da gente fazer algo exterior, da gente externar alguma coisa. Isso para a vida cristã não basta, porque assim tem muita gente não cristã fazendo. Então não é isso. A mudança é no interior, que com essa mudança gera o fruto, que a Fabi leu aqui. Pelo fruto vai conhecer se a árvore é boa ou não. Então, assim, se você tem uma mangueira em casa, só para a gente ilustrar a igreja hoje, né? E aí a manga que ela dá é uma bagaça. É só cabelo, fiapo, não tem gosto, né? É uma bagaça a manga. E aí você vai lá no mercado e compra aqueles mangão bonito. E aí, quando seus amigos estão lá em casa, você vai servir aquela manga. Ó, vem comer a manga da minha mangueira aqui. Aí você dá aquele mangão bonito, né? Aquele que come de colher, sabe? Que a Adriana às vezes compra assim, você não. Você corta ela e come de colher, não tem um fiapinho e tal. Então, assim, é mais ou menos esconder as coisas erradas, assim, as nossas mazelas, os maus frutos, né? E só mostrar fruto bom, né? Então, por isso que está falando assim, que não é só o fruto, é a árvore, é de dentro para fora. Então, a gente tem que se tornar essa árvore boa, entendeu? Por isso é que João Batista disse que o machado seria posto aonde? Na raiz. Entenderam? Por que na antiga aliança não dava para se resolver o problema? Porque eles só podiam cortar os frutos. Não dava para mexer na raiz, a parte interior, né? Não tinha o Espírito Santo. Então, Jesus trouxe o machado para a gente meter na raiz. A gente não precisa ir mais no mercado para comprar os frutos bons. A gente pode produzi-los de dentro para fora. Porque se a árvore for boa, o fruto será o quê? Bom, Bom. Então, a gente não consegue ver o coração do homem, só Deus pode. E o coração é a raiz da árvore. A gente não consegue ver a raiz, mas a gente vê o fruto. E pelo fruto, a gente sabe se a árvore é boa ou ruim. Entendeu? Então, assim, lembrando, né, o que a gente já viu, a coisa principal, igreja, que a gente precisa estar muito atento, né? A gente deve procurar não os dons do Espírito, mas os frutos. Porque é pelo fruto que a gente sabe se a pessoa verdadeiramente teme e ama ao Senhor, né? Vamos ler Mateus 7, 15 e 16, na verdade. Quem pode ler? Mateus 7. Eu estou voltando um pouco porque esses versos falam, né? Para a gente tomar cuidado com os falsos ensinos, os falsos profetas. perdi aqui. Mateus 7,15. Vou Eu ler. leio. Então Pode vai. ler, Alice. Tá bom, pode ler. Tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. 16, Fabi. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Pelos frutos vocês conhecerão. E se você for um pouquinho mais para baixo, no 20, ele ainda reforça. Assim, pois, pelos seus frutos vocês conhecerão. Então, assim, o critério de reconhecimento, né, aqui nesse texto, são frutos, que são as evidências visíveis do caráter e da fé da pessoa, não é dom.
E as pessoas ficam só dom, 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 mas não é. É pelos frutos que vão reconhecer. Cadê o caráter cristão? Com a esposa, com o vizinho, com os filhos, com a mulher, no trabalho. Não é o xalamanaia, a oratória, todas essas baboseiras aí, cara. A gente acabou de ler aqui, cara, falando aqui dos falsos enganos aí, do ensino de demônio, espírito enganador. E o espírito não só afirma, como afirma expressamente que vão apostatar por causa dessas coisas, né? Então a gente precisa estar bem fundamentado nisso, que as evidências são visíveis, são os frutos, o caráter, a fé, né? Então, e lembrando aqui, igreja, que Jesus estava dizendo essas coisas para os fariseus, né, que eram os entendidos aí da palavra, né, e que falaram que Jesus estava expulsando o demônio pelo poder de Beelzebul, né, o chefe dos demônios. E às vezes as pessoas dizem, né, que porque é cristão não pode falar coisa dura, né? Eu não estou falando palavra de baixo calão, nada dessas coisas, mas estou falando de um discurso duro, né? Então, assim, se vocês acham que se um pastor chamar um grupo de pessoas aí de raça de víboras, não vão ficar horrorizados? Mas Jesus falou. Então, o que é cristianismo, né? Se a pessoa está merecendo, qual que é o problema? Então, assim, semelhança de Cristo tem a gentileza e a firmeza. E a gente saber aonde usar cada uma delas, né? Eu estou falando isso porque a gente vai ler agora o 34. Quem pode ler o verso 34? Ninhada de cobras venenosas, como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, imagina chegar lá na igreja, ó, ninhada de cobra venenosa. Entendeu? Então, assim, saber, né, a hora, né, da coisa dura, firme, ser firme, não negociar. E a parte da gentileza. E aí, fala que a boca fala do que está cheio o coração. Se o nosso coração é mau, o que vai sair da nossa boca, igreja? Né? Se o nosso coração está cheio de raiva, sabe? Essas pessoas que têm raiva do mundo, raiva de tudo, o que vai sair da nossa boca? Então é assim, eu vou usar bastante ilustração para a gente guardar essas coisas, né? Se a gente está segurando um pote de água doce, potão de água doce bem grande, e aí alguém vem e começa a chacoalhar a gente. O que vai cair do pote? Não é a pessoa que chacoalhou que controla o que sai. É a gente que encheu o pote. Entendeu? Então, assim, a gente tem até que agradecer, igreja, quando Deus permite a gente ser chacoalhado. Que aí a gente pode ver o que está saindo do nosso, entendeu? Do nosso pote. Senão, a gente vai continuar ignorante sobre o que tem no nosso coração. Então, às vezes, nessas chacoalhadas, assim, a gente, opa, preciso rever esse meu pote, né? Então, já repararam nisso? Quer ver? Vamos ler o verso 35, Fabi. Continua, por favor. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Já repararam nisso? Que a gente pode ter um depósito ou um tesouro, né, em alguma versão, de coisa má dentro da gente? Não só de boa? Porque um bom tesouro ou um bom depósito é fácil da gente querer imaginar, né? Boas atitudes, coisas boas. Mas e o depósito de coisa ruim? As más atitudes, né? As coisas que estão lá dentro, os maus pensamentos. E aí ele continua no 36, onde ele vai engrossando aqui, ó. Digo a vocês que no dia do juízo, olha só, igreja, as pessoas darão conta de toda palavra inútil
que proferirem. Esse versículo aqui, com certeza, está na lista dos versículos que os crentes não acreditam. Tem uma lista grande, né? Que crente não acredita. Esse está neles. No dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Então, assim, todo pecado, igreja, é contra Deus. Mas alguns também são contra os homens, né? Alguns é só contra Deus, quando eu estou no pensamento, né? Estou na atitude e tal, não fiz nada contra alguém, tá só contra Deus. Mas muitos contra os homens. Então, quando a gente peca em pensamento ou contra o nosso próprio corpo, a gente está só pecando contra Deus. Agora, quando a gente machuca ou envolve alguma outra pessoa, não é só contra Deus. Aí está na horizontal e na vertical, né? Então, assim, toda palavra inútil, então, assim, toda aquela acusação que a gente faz sem ter certeza das coisas, né? Todo aquele comentário meio jocoso que a gente faz sem averiguar, a gente vai dar conta no dia do juízo, igreja. Não sou eu que estou falando, nós estamos aqui lendo a Bíblia, né? Deus vai ser o juiz das nossas palavras. Então, a gente está acostumado a ouvir justificação pela fé. Romanos 4 fala só disso. E a gente também ouve justificação pela fé que produz obras, né? Está lá em Tiago 2. Mas quem que já ouviu falar em justificação pelas nossas palavras? Verso 37. Porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Veja a importância, igreja, das nossas palavras, porque por elas a gente vai ser tanto justificado como condenado. Então, nesse contexto, as nossas palavras determinam o tipo de árvore que a gente é. Por isso que a gente tem que ser cuidadoso, igreja, com as nossas palavras, sabe? Colossenses 4:6, quem pode ler? Eu abro aqui. Amém. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, quando falta graça nas nossas palavras, ele está dizendo assim, vocês são como uma comida sem sal. Vai lá no hospital e come lá sem sal para você ver o sabor que tem. É isso que ele está falando. Falar palavras sem gosto, né? Só que Deus quer que a gente fale com graça, seja sempre agradável, que tenha graça. A gente pode até dizer, né, como Jesus, palavras fortes, né, como raça de víboras, tal, mas na verdade é com amor pelas almas, pelas vidas. Porque o verdadeiro amor é aquele que tira da perdição, não é o que bajula e deixa ir para a perdição, sabe? Então, o amor pelas almas, né? Jesus sabia muito bem disso. Era sempre com graça, mas tinha palavras duras. Mas, ao mesmo tempo, ó, eu também não te condeno, né? Então, a gente pode encorajar as pessoas com as nossas palavras e também pode condenar, né? Pelas nossas palavras. Então, a gente sempre tem que verificar se as nossas palavras estão, né, confortando, consolando, né, até desafiando a pessoa a melhorar, ou se está só condenando, julgando. E aí, no 38, eles falam assim, ó, então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus, mestre, olha isso, igreja, é o retrato de hoje. Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. A turma só quer sinal, só quer milagre. Aí ele respondeu, né? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal. Olha quem pede sinal.
Geração perversa e adúltera. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Então, assim, se Deus deu para a gente, igreja, a sua palavra e falou através de Jesus Cristo, que sinal você está esperando? Um milagre? Se você estiver esperando um sinal ou um milagre, eu te falo que geração que você é. Está escrito aí, ó. Igreja, a gente precisa crescer nisso como um corpo, sabe? Eu falo essas coisas me incluindo nisso, sabe? A gente não precisa de sinal, ele mostrou a vontade na palavra dele, pela vida de Jesus e pelo Espírito Santo habitando em nós. Então aqui ele está falando, o único sinal que vai ser dado é o do profeta Jonas. O que é esse sinal? A ressurreição. Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do estômago do grande peixe, e o filho do homem ficou 3 dias e 3 noites no centro da terra. E saíram, esse é o sinal. A ressurreição de Cristo é o único sinal que Deus deu para essa geração perversa e adulta. E é a ressurreição que é o aspecto mais importante para a gente testemunhar, né? Quem pode ler o verso 40? A Bíblia está aberto, senão eu leio. Não, então eu leio. Pode ler. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, é isso, cara. A gente sabe que Jesus foi crucificado e ficou 3 dias, né? O pessoal fala de sexta, mas não foi sexta, né? Foi quinta. A confusão dá um pouco nisso, porque o sábado é usado como descanso. Então, quando o dia era um dia festivo, também era um sábado, né? Então, quando lá em João 19 fala que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, é por causa que era esse dia festivo, não era o sábado do descanso do sexto dia, né? Então, por isso é que é 3 dias, né? Se fosse de sexta a domingo, seriam só 2. Então, não era um sábado normal, era um dia festivo, que também era um descanso, um sábado, né? E aí, no 41, ele diz assim, olha isso, igreja, 41, e vou ler o 42 também, ó. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aí ele ainda fala assim, e aqui está quem é maior do que Jonas. E aí ele reforça ainda a mesma coisa no 42. Ó, a rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Então, é assim, né, igreja? A quem muito foi dado, muito será cobrado. A gente tem a revelação de Deus nas nossas mãos. Entendeu? Por isso é que eles vão se levantar no dia do juízo para condenar essa geração. Porque para eles, uma pregação do Jonas, ok, uma sabedoria de Salomão, ok. E ele está falando, aqui está quem é maior que Jonas, aqui está quem é maior que Salomão. Entendeu? E aí ele continua, né, no 43, para a gente ir encerrando, né, ó, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, 44, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. No 45, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então, isso aqui tem aplicação em várias áreas, né? Então, assim também acontecerá a essa geração perversa.
Quando a gente tira algo ruim, né, da pessoa, a gente tem esse encargo, né, de nos certificar que o espaço vai ser preenchido com coisa boa. A gente tem esse encargo. Senão a situação final dela vai ser pior. Estão entendendo? A gente precisa entender isso, ó, voltando ali, porque senão, ó, pior do que ele entrando e habitando, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Então, parte do nosso encargo, sabe? Tá tirando algo ruim, né? A gente tem que estar caminhando e se certificando que o espaço está sendo preenchido das coisas boas. Por isso que o cristianismo é vida. Discipulado é vida. Não é vacina, você vai lá, oh, tal. Senão a situação da pessoa vai ser pior. Olha só a nossa responsabilidade, né, que a gente tem aí como cristão. E aí, a partir da semana que vem, eu vou falar então da família verdadeira, né? Porque aí, quando está falando das multidões, eu não quero entrar nisso, porque aí o tema é mais extenso aí. Então, nós vamos parar aqui e a semana que vem eu retomo do 46 em cima, que é para a gente entender a família espiritual, né? A verdadeira família de Jesus. Tá? E aí a gente vai entrar em Mateus 13. A gente vai deixar esses 5 versinhos do 12 para a gente falar dessa parte aí da família antes de entrar nas parábolas do reino, que é Mateus 13. Amém?